Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. E a safra de notícias de hoje, dia 19 de dezembro de 2025, desenha um quadro muito claro, sabe? Sobre um tema central, a gestão ativa. A gente vai ver de tudo um pouco. Ah, é? Tipo o quê? Olha, desde uma limpeza de portfólio, assim, muito bem executada, uma tentativa de inovação que esbarrou na burocracia, até uma reciclagem de capital gigantesca. São todas peças do quebra-cabeça de como os gestores estão tentando criar valor. Ótimo ponto. É a prova de que FII não é só sentar e receber aluguel. Tem toda uma engenharia por trás. E vamos começar com um exemplo perfeito disso. O BTLG11. Ele divulgou um fato relevante sobre uma entrada de caixa bem expressiva. Expressiva é pouco. O fundo anunciou o recebimento de mais de 560 milhões de reais. Uau! Pois é, esse valor é a liquidação da venda de 2 ativos de escritórios em São Paulo, o WT Morumbi e o edifício Work Bela Sintra. E essa venda não foi um evento isolado, né? Ela é a peça final daquele movimento ousado que o BTLG fez em outubro ao adquirir o FII SARI 11. Exatamente. E aqui a gente vê a estratégia se desenrolando em etapas. O BTLG é um fundo com DNA logístico, né? Certo. Ao comprar o SARI 11, ele agiu como um comprador estratégico. Ele absorveu os galpões que interessavam e, imediatamente colocou à venda os ativos de escritório que não se encaixavam na tese principal dele. Entendi a lógica, mas assumir um portfólio inteiro para depois ter que vender uma parte dele não é meio arriscado? E se eles não conseguissem vender esses prédios por um bom preço? Poderiam ficar com o abacaxi nas mãos. Sem dúvida, havia um risco de execução. A gestão apostou que o mercado teria apetite por esses ativos e a aposta valeu a pena. A venda não só concluiu o desinvestimento, limpando o portfólio, como gerou um resultado financeiro bem positivo. E que resultado foi esse, na prática? O lucro total da operação foi de aproximadamente 27 milhões de reais. 27 milhões. E para o cotista, no bolso. Para o cotista, o impacto direto é um ganho de capital de 49 centavos por cota. Para colocar em perspectiva, isso é quase metade do dividendo mensal do fundo gerado numa única transação. Nossa, então, além do ganho de foco ao se livrar dos ativos fora da estratégia, ainda tem esse bônus. E o que eles fazem com todo esse dinheiro agora, os 560 milhões? Essa é a parte mais importante. Esse caixa ele robustece a liquidez do BTLG11 para 2026. Dá poder de fogo para a gestão e ao mercado buscar novas aquisições de galpões ou até reduzir alguma dívida. É a gestão ativa em seu melhor formato. Falando em ferramentas de gestão, o BTLG11 mostrou como usar a reciclagem de portfólio. Mas outra ferramenta importante, a recompra de cotas, teve um destino bem diferente no Rura 11, um fiagro, não é? Um destino, no mínimo, frustrante. A gestão do Rura 11 convocou uma assembleia para propor uma mudança no regulamento. A ideia era permitir que o próprio fundo pudesse recomprar suas cotas na bolsa. Que é um mecanismo comum em ações e que a CVM liberou para os FIIs. Para quem não está familiarizado, qual seria a vantagem disso para o cotista? A grande vantagem aparece quando a cota do fundo está negociando com desconto, sabe, valendo menos que o valor patrimonial. Certo. Imagina que a cota vale R$ 10 no papel, mas na bolsa está sendo vendida por R$ 9. Se o fundo usa o caixa para comprar essa cota por R$ 9 e cancela, ele, na prática, destrói um passivo de R$ 10, gastando só 9. O resultado é que o valor patrimonial de todas as outras cotas sobe um pouquinho. Parece uma ótima ideia, especialmente com tantos fundos negociando com desconto. A proposta do Rura 11 tinha regras claras para isso. Sim, a proposta era bem amarrada. A recompra só poderia ser feita abaixo do valor patrimonial, as cotas seriam canceladas e teriam um limite. Era uma ferramenta para ser usada de forma bem cirúrgica. E então, o que aconteceu? Foi aprovada e aqui entra a parte curiosa. A proposta nem chegou a ser votada. Como assim? A Assembleia foi encerrada porque não atingiu um número mínimo de participantes. Faltou quórum. Espera aí. A gestão propõe um mecanismo para gerar valor que beneficiaria os próprios cotistas e eles simplesmente não aparecem para votar. O que isso diz sobre o engajamento do investidor de FIIs? Diz muito.
É um problema crônico do nosso mercado. Muitos investidores veem o FII só como renda passiva e esquecem que são sócios de um negócio. Eles não participam das assembleias e, na prática, abrem mão do seu poder de decisão. Que lição importante. De nada adianta a gestão ser proativa se os cotistas não fizerem a parte deles. Bem, saindo dessa tentativa de inovação, vamos para a gestão do dia a dia, olhando os relatórios gerenciais. Começando pelo HGCR11, um FII de papel, com os dados de novembro. O HGCR11 anunciou uma distribuição de R$ 1 por cota. Um número redondo atrativo. Só que, quando a gente mergulha no relatório, vê que o resultado que o fundo realmente gerou no mês foi de 91 centavos por cota. Ué, e como ele pagou R$ 1 então? Ele usou 9 centavos da sua reserva de resultados. É uma prática comum para manter a previsibilidade dos rendimentos, sabe? Essa reserva funciona como um colchão. O fundo ainda tem uma reserva de 62 centavos por cota, o que dá uma boa autonomia. E o que moveu o resultado do mês? 2 operações pontuais ajudaram. Uma foi a venda e recompra de um CRI, o BR12 Sub, uma manobra para travar o ganho da inflação acumulada. A outra foi a venda de 2 CRIs do Iguatemi Fortaleza. Juntas, elas adicionaram 5 centavos por cota ao resultado. Olhando o portfólio, ele continua focado em CRIs indexados ao IPCA, com uma taxa ótima de IPCA mais 9,4%, mas, como sempre, tem o risco. O relatório traz uma seção chamada Watchlist. O que tem lá? A Watchlist, ou lista de atenção, é onde a gestão sinaliza os problemas. E no caso do HGCR11, é o CRI Cota, que representa quase 5% do patrimônio do fundo. Este ativo está inadimplente desde abril de 2025. Inadimplente desde abril? Nossa, já estamos em dezembro, são mais de 7 meses. Isso é preocupante. É um ponto de atenção máximo. O relatório admite que o processo judicial de execução das garantias tem sido lento. E aí entra a gestão ativa de risco. Sabendo que a justiça pode demorar, eles estão, em paralelo, buscando ativamente um comprador para o imóvel que é a garantia. É uma tentativa de encurtar o caminho para recuperar o crédito. Com certeza, é um caso para acompanhar de perto. Do HGCR11, vamos para outro fundo de papel, mas de um universo completamente diferente, o Fiagro RZAG11. Sim, uma mudança total de cenário. O RZAG11 teve um bom mês, distribuiu 12 centavos e meio por cota, o que dá um dividend yield mensal de 1,35%, bem robusto. E vi que ele ainda negocia com deságio, né? Um PVP de 0,96. Exato. Ou seja, as cotas no mercado estão 4% mais baratas do que o valor contábil dos ativos. E a carteira dele é o oposto da do HGCR11. 100% atrelado ao CDI, com prêmio médio de CDI mais 4,87% ao ano. O relatório também destacou que o fundo recebeu pagamentos importantes? Sim, e isso mostra a saúde da carteira. O fundo recebeu quase 29 milhões de reais em amortizações. Essa entrada de caixa permitiu que ele mantivesse a alavancagem zerada, ele não tem dívidas, o que é uma posição muito confortável. E o relatório traz um panorama das culturas que garantem as operações: soja, milho, algodão. O que essa análise nos diz sobre os riscos? Ela nos diz que o cenário é majoritariamente positivo, o que é ótimo para o fundo. O plantio de soja e milho avançou bem, a demanda da China continua forte. O único ponto de cautela é no algodão, onde os produtores estão mais receosos. Uma ótima conexão. Saindo do financiamento agrícola e voltando para os tijolos, o segmento de shoppings teve novidade com o VISC11, que concluiu um investimento no Midway Mall, em Natal. Sim, foi uma aquisição de um ativo de altíssima qualidade. O Midway Mall é um shopping dominante na região, com indicadores operacionais tipo taxa de ocupação e vendas superiores à média do próprio portfólio do VISC11. Mas a estrutura da transação me chamou a atenção. Não foi uma compra direta, né? Eles compraram uma fatia mínima do shopping e alocaram a maior parte em um CRI. Parece complicado. É complexo, mas muito inteligente. Basicamente, o que o VISC11 fez foi o seguinte: ele comprou uma participação bem pequena, de menos de 1%, virando um sócio minoritário, e, ao mesmo tempo, ele agiu como o banco, emprestando quase 100 milhões de reais via CRI para a empresa que de fato comprou o shopping. Ah, entendi.
Então ele ganha de duas pontas, na pequena participação como sócio e como credor recebendo os juros do financiamento que ele mesmo deu. Que jogada de engenharia financeira! Exatamente. É uma forma de otimizar o retorno ajustado ao risco. E o impacto para o cotista é tangível. A gestão estima um acréscimo de 3 centavos por cota no resultado mensal por conta dessa operação. Um crescimento robusto e bem estruturado. E para fechar nosso mergulho de hoje, a notícia de maior impacto financeiro do dia. Um comunicado do TRXF11 e do TRXB11. Sem dúvida, a transação que mais movimentou o mercado. Os fundos assinaram um memorando para vender 9 imóveis do portfólio. O valor é gigantesco, cerca de 672 milhões de reais. E estamos falando de que tipo de imóveis? São ativos de varejo de primeira linha, locados para inquilinos como Carrefour, Grupo Mateus, Açaí. Aquelas lojas grandes com contratos longos e inquilinos muito sólidos. Espere um pouco. Um ganho de capital de mais de R$ 7,00 por cota no TRXF11. Isso é quase um ano inteiro de rendimentos pagos de uma só vez. Como eles conseguiram isso? Os números são impressionantes. O lucro estimado para o TRXF11 é de 230 milhões de reais, o que se traduz nesse ganho de R$ 7,08 por cota. Uau! Essa valorização vem da combinação de comprar bem e agora vender em um momento de mercado muito favorável. O preço de venda ficou 5,5% acima do valor dos laudos de avaliação, e a taxa interna de retorno, a TIR, foi de expressivos 15% ao ano. Impressionante. Mas isso levanta uma questão. Se os ativos são tão bons, por que vender? Não seria melhor segurar e continuar recebendo os aluguéis? E aqui está o ápice da estratégia de gestão ativa. A gestão do TRXF11 acredita que atingiu um pico de valorização para esses ativos. Vender agora significa realizar um lucro enorme e botar o dinheiro no bolso. Certo. Esse caixa vai ter 2 destinos. Primeiro, pagar dívidas, reduzindo a alavancagem do fundo. E segundo, e mais importante, libera capital para ser reinvestido em novos projetos que, na visão da gestão, têm um potencial de retorno futuro ainda maior. É a estratégia de vender na alta para reciclar o capital. E como essa mega operação impacta as projeções de rendimentos do fundo? Impacta diretamente. Com a saída da receita de aluguel e a entrada desse caixa todo, o perfil do fundo muda. Por isso a gestão agiu com prudência e postergou seu guidance, a projeção de dividendos. A nova estimativa é entre 90 e 93 centavos por cota, mas agora com validade até dezembro de 2026. Um dia realmente cheio que mostrou as várias faces da gestão de um fundo imobiliário. Sem dúvida. Desde a execução da tese no BTLG11, passando pela gestão de risco no HGCR11, até essa realização de lucros monumental do TRXF11. Fica claro que o trabalho do gestor vai muito além. E talvez a grande reflexão que fica, sabe, é sobre a diferença entre o preço da cota na bolsa e o valor real, às vezes escondido, de um portfólio bem gerido. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio.